Bom dia, façam todos um excepcional dia. Tudo bem com você? Como é que você acordou aí nessa segunda-feira? Nesse dia que o Senhor já fez, nesse presente que Ele nos entregou, para dar-nos o melhor aí da nossa produtividade, das nossas intenções, das nossas ações. E você, tá pronto aí para fazer desse dia o melhor dia da sua vida até então? Nós te convidamos a ficar conosco e hoje nós iremos falar de mais uma chave, a chave da adaptabilidade. Nós iremos esperar aí nosso amigo Alex entrar. Bom dia, seja bem-vinda. Gente, mas fala aqui pra mim, o que significa isso? A adaptabilidade. O que significa essas chaves? Chave nada mais é que nós precisamos adquirir, que você precisa realmente colocar em prática para que várias coisas que estão aí parada na sua vida, que você não consegue se mover, que consiga realmente entrar no eixo. Bom dia, Alex, seja bem-vindo. A Mate falou assim, Deus pode te dar as chaves e as forças, mas abrir as portas da vida depende unicamente de você. O tempo existe, é o seu tempo de amor à vida e aos teus passos da caminhada vital. Coragem, é isso aí, Marte. É isso aí, maravilhoso. Nós estamos trazendo aqui clareza. Nós estamos trazendo aqui algumas sugestões, o que são essas, cada uma dessas chaves, cada habilidade que você precisa realmente implantar na sua vida. Mas é você, querendo, é você, escolhendo deixar para trás várias coisas que te atrapalham, que vai fazer com que essas chaves rodem aí, que essas chaves façam a diferença na sua vida. Maravilha aí sua contribuição. E aí, Alex, como é que a gente inicia hoje, Alex? Como é que iniciou? Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Então vamos nessa, né? Adaptabilidade. Vamos. E para iniciar, nada melhor, né? Que um texto bíblico que retrata muito esse tema. Ele está lá em Filipenses 4:11. E a Bíblia diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. É uma adaptação, independente de riqueza, independente de pobreza. O autor aqui está dizendo, né? Que ele aprendeu a viver em qualquer situação. E o que você entende, Liz, sobre adaptabilidade? O que você pode trazer de entendimento, conceitos? Sim, só um segundo. Alex, eu vou só colocar aqui o tema, adaptabilidade. Gente, pensa um pouquinho sobre esse tema. O que vem à sua cabeça? Qual que é a clareza que isso te traz? Adaptar é uma das... A gente vai repetir aqui, né? Uma das habilidades mais fantásticas que o ser humano produz, que ele consegue realmente colocar em prática. Adaptar é algo que te faz sobreviver em qualquer situação. E como nós falamos numa chave, que foi a da contemplação, se você olhar para a natureza, olha para os animais, olha como eles se adaptam a várias situações. E a gente inicia essa chave hoje, essa habilidade, falando sobre a questão de sobrevivência. Sobrevivência, como assim eu consigo sobreviver se eu me adaptar à circunstância? Se eu me tornar alguém apta a olhar o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer diferente para que realmente haja resultado na minha vida. Então, é como, olha, por exemplo, eu tenho um aparelho. Bom dia. Eu tenho um aparelho e aí ele funcionava tudo certinho, um exemplo que a gente traz. E aí, de certo tempo para cá, houve uma tecnologia nova aí na questão da instalação elétrica. E aí mudaram todos os plugs. Uai, e o meu aparelho, que era tão útil para mim, que era algo assim que eu usava sempre, parou de ter utilidade. Por quê? Mudou tudo. Então, o que eu preciso? O que eu precisei fazer? O que todos nós precisamos aí? Arrumar um adaptador
para conectar ele e colocar na tomada para conseguir. Então ele deixa de existir? Ele perde aí o sentido? Claro que não. Ele precisa de algo que faça essa transformação. No aparelho, por exemplo, a gente tem um adaptador, que é um plug, né? Que a gente coloca aí e ele volta a funcionar novamente. E eu te convido a trazer essa reflexão para sua vida. O que hoje você já aprendeu, mas que total em desuso, caiu em total desuso, está trazendo aí certos incômodos, não faz com que você progrida, que você dê o próximo passo. O que hoje está na sua vida dessa maneira? Talvez você precisa se adaptar, você precisa aprender novamente, mudar, olhar para o seu mundo aí que está do seu lado e ver o que eu preciso fazer melhor, o que eu preciso aprender, o que eu preciso deixar para trás. E quando a gente fala sobre isso, Alex, a gente fala também sobre os nossos princípios. Não adaptar qualquer coisa, né? Qualquer coisa que aparece aí, eu vou mudar meu jeito de ser, meu estilo, minha forma de pensar para me adaptar? Claro que não. Você vai perder sua essência. Nós estamos falando de adaptação em algo que faz sentido para você, que vai fazer você crescer, que vai fazer você prosperar, que vai fazer você ter uma família abundante, uma família harmoniosa. O que você precisa mudar hoje na sua vida? O que você precisa adaptar, aprender de novo? Perfeito. E trazendo a analogia do celular que você falou, do plug, etc. Na vida nós precisamos criar problemas para gerar solução. E se você for ver a Apple, por exemplo, eles trazem, todo ano está mudando de aparelho, muda algum contexto, algum dispositivo no aparelho, para quê? Para estar gerando essa adaptação, que tem a ver com o contexto da adaptabilidade. Então, a gente tem que ficar atento a isso e pegar esses exemplos para estarmos acrescentando em nossa vida. Lembrando sempre que princípio vai estar acima de qualquer outra Sim. coisa. E trazendo, Luiz, para a minha vida, nós aqui hoje estamos na internet trazendo esses conteúdos por conta da adaptabilidade. Eu mesmo fui muito resistente a estar me expondo, mas eu entendi que é necessário eu estar usando a tecnologia para levar o mínimo que eu tenho. Por quê? Um princípio Jesus falou que nós faremos obras maiores que ele. Então, aí você olha o seu contexto, Liz, eu olho o meu. Como eu vou conseguir fazer obras maiores que Jesus Cristo? Aí a gente se adapta, vai para a internet. Com o poder da internet, a gente consegue alcançar bem mais pessoas do que se a gente fosse usar só o nosso contexto social, porque praticamente ninguém nos conhece. E através da internet, do algoritmo, algumas métricas de hashtags, etc., pagando um tráfego pago, a nossa mensagem vai chegar bem mais longe e aí vai fazer sentido isso que Jesus falou, mas isso por conta da adaptabilidade. E é esse o conceito e nós temos que estar atento a isso, não ficar com receio de tecnologia, ficar com medo de nos expor, porque um dos sentidos, principalmente da cruz, a exposição, um dos sentidos da cruz é esse, você se expor, mas se expor para levar uma mensagem, a mensagem que está ao seu coração. E uma das principais chaves que você vai precisar aprender e aplicar é a adaptabilidade. E o que você acrescentaria mais, Liz, sobre esse tema? Alex, quando a gente fala sobre isso, a gente entende que para me adaptar, eu preciso aprender, eu preciso renovar, eu preciso estar sempre buscando ser alguém melhor, né? E aí, quando eu falo isso, eu olho para toda a minha vida, todo o contexto. E nessa adaptabilidade, a gente traz essa clareza para você no seguinte: seja grato. Claro, todos os dias, seja grato à fase que você está hoje, à vida que você tem hoje, o conhecimento que você tem hoje. Mas, além de ser grato, que a gente precisa disso, comece a olhar para frente, comece a, como a Alex falou aí, fazer modelagem. Ok, obrigado, Senhor, pela fase que eu estou. Mas eu quero algo maior, eu quero algo melhor e eu vou trabalhar para isso. Eu vou doar.
vou me doar, eu vou abster de várias coisas que são prazeres imediatos para um bem maior. Eu quero uma família mais próspera, eu quero mais união na minha família, né? Eu quero filhos mais saudáveis emocionalmente, eu quero um casamento totalmente transformado, um casamento harmonioso. O que que eu preciso fazer, Alex? Eu preciso investir energia, eu preciso entender que o que eu soube, o que eu sei, me trouxe até aqui. O que eu sei, o que eu aprendi lá no passado, eu sou muito grata, fez com que eu me tornasse essa mãe, essa esposa que eu sou hoje. Mas é o que eu vou aprender, que vai fazer com que realmente eu cumpra o meu objetivo de ser melhor, de ser alguém mais dinâmica, de ser alguém que realmente faz acontecer dentro do meu lar. Então, eu como mulher, o que eu preciso fazer? Eu entendi que eu preciso aprender. Eu aprendi que eu preciso modelar quem realmente vive isso. E quando eu falo de mãe, esposa, a gente fala de todas as áreas da vida. Se eu tenho uma saúde debilitada hoje, eu olho para alguém que tem uma saúde aí que é exponencial, que eu tenho uma saúde que exercita, que alimenta bem. Por que não modelar? Se eu não faço, é porque eu não sei. Eu preciso de alguém que saiba. E nós estamos aí na melhor fase, né, de conhecimento. E se a gente usar de maneira benéfica, nós temos a internet para que a gente possa olhar, para que a gente possa modelar pessoas que estão aí a todo momento, assim como a gente está iniciando a nossa jornada, né, Alex? De várias transformações que já aconteceram, que vão acontecer na nossa vida, e a gente está aqui compartilhando com vocês cada passo que a gente está dando, cada superação que está acontecendo na nossa vida. Então comece hoje a ser grato pelo que você já tem, mas comece a buscar algo maior, a buscar dar um próximo passo. E siga esse passo a passo. Ninguém inventa a roda mais não, gente. Ah, mas é muito difícil, quer saber? Eu desisto. Não, não desiste não. Vai atrás de quem fez. É difícil? Não, é simples. Eu preciso querer. Tem várias coisas que precisamos deixar para trás aí, investir nossa energia, sim, tem várias, mas você consegue. Se algum ser humano fez, todos nós somos imagem e semelhança do Criador. Ele nos deu as mesmas horas, deu para mim, deu para você, deu para todos, deu a mesma energia, deu oxigênio nos nossos pulmões. E o que que te impede de crescer? O que que te impede de sonhar? De alcançar os seus objetivos, de realmente se adaptar nesse novo mundo. É somente. Então comece hoje a renovar. Em Romanos 12, 2, me parece que é 2, eu vou confirmar direitinho, mas fala assim, é isso mesmo, né? Isso. Fala, sejamos renovados pela... lê ele aí para mim, eu perdi ele Pronto. aqui. 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, renovação, adaptação. Ou seja, você tem que estar sempre se moldando. E aí me veio em mente, Elis, uma água descendo o rio, uma água no mar, ela sempre vai se adaptar ao caminho que ela está passando, né? Ela não vai se enrijecer. Ela, ó, tem uma pedra, ela corre, vira, mas ela sempre alcança o destino que ela quer chegar. E qual o final? O destino da água? Matar a nossa sede, nos banhar, e aí por aí vai. Mas ela cumpre o propósito dela. E que assim venhamos ser como a água, ser adaptável para a gente estar cumprindo com o nosso propósito. Porque se a gente for olhar a natureza, todo ser Sim. natural cumpre com o seu propósito. Nós humanos que somos resistentes a isso. Por quê? Por ter inteligência, querer usar aquilo que é nosso, né? E não o que vem do nosso Criador. E aí gera um conflito. Quando a gente passa a usar a inteligência, gera esse conflito. Mas eu tem uma coisa que eu costumo falar, Alex, sobre a fé. Que a fé é maluca. E ela é antagônica à inteligência humana. Se você for usar sua inteligência, você não vai trabalhar a fé.
Porque é antagônico, é paradoxal. Então, a gente tem que deixar o nosso entendimento de lado e ir, só ir, seguir. Lembrando sempre, ser adaptável abaixo de princípio. E aí você Sim. vai ver que as coisas vão se abrir, vão fluir na sua vida como a água descendo um rio. Ela sempre se adaptando, mas ela vai cumprir com o propósito dela. Pode ter certeza. E você acrescentaria algo Sim. mais? Assim, gente, para de dar desculpa. Ah, mas ele conseguiu, o fulano fez, aconteceu por quê? Porque ele é inteligente, porque ele pode, porque ele. Todos nós podemos, como nós já falamos aqui. Não são os mais inteligentes, os mais fortes que conseguem realizar. São os que se adaptam, os que persistem. O que significa persistência? É adaptar. Eu faço algo, aquilo deu errado, aquilo não fluiu como eu imaginava, eu vou lá, adapto e mudo a maneira de fazer. E vou e consigo realmente, deu errado mais uma vez, que você possa, a partir de hoje, entender o que significa essa adaptação. Adaptar não é algo, Alex, que tá dando tudo certo, eu vou adaptar para quê? Já tá tudo exato ali, né? A não ser que eu queira um próximo nível. Mas essa primeira fase da adaptação, buscar colocar isso como estilo de vida na nossa existência, e é o quê? É você realmente ver o que está dando errado, investir sua energia para poder trocar isso aí, para poder fazer coisa nova, fazer coisa diferente, aprender algo novo, deixar para trás as suas crenças, os seus medos, o que está te impedindo dessa próxima fase. E como você falou da natureza, eu acho algo assim bem relevante trazer aqui hoje. Todos nós aqui, eu tenho certeza que a gente conhece aquele animalzinho camaleão. Olha só que exemplo aquele, né? Aquele animal, ele se adapta a todas as situações. Ele está num ambiente que é muito verde, que tem folhagem ali tudo, ele se camufla, ele se torna da cor daquele ambiente. E aí ele vai para onde folha seca, ele muda de cor. Olha que exemplo perfeito. E para que ele faz isso? Por que ele não fica normal? Para se proteger das presas, para poder não ser destruído ali, né? Pelos seus predadores. E porque nós, seres humanos, não nos reinventamos, não nos permitimos. O que bloqueia isso aí, Alex? É a zona de conforto. É fazer o que é mais fácil para mim. Tá do jeito que tá bom, todo mundo vive assim. Para de se comparar com as pessoas comuns, com as pessoas da média. Você pode muito mais. E se você está aqui com a gente, está assistindo, está buscando trazer essa clareza e dessas chaves para a sua vida, comece a colocar em prática. Comece a fazer o que precisa ser feito. Para que realmente, como Mate no início falou aí, as chaves são muito importantes, é o conhecimento. Mas é você que vai fazer com que ela vire aí na sua cabeça, na sua mente, na sua vida, para que você consiga realmente colher esses frutos. É isso, assim, que eu entendi aí dessa habilidade, Alex. Sim. E eles, assim, talvez a pessoa tá aqui, tá vendo, entendeu tudo o que falamos, mas ela não consegue dar o próximo passo. Eu imagino que seja o que já aconteceu comigo, por exemplo. Eu chegou um período de minha vida que eu vivia só de glória passada e não conseguia dar o próximo passo por conta dessa glória passada. E ver aqui em mente, será que existe algum bloqueio que impede a pessoa de dar o próximo passo? Porque talvez ela tenha todo esse conceito, sabe? Mas algo pode estar travando, deve ter algum bloqueio, aquele velho bloqueio que é gerado na memória, né, da criança de 1 aos 7 anos. E aí certamente ela vai e leva isso para a vida, mas não consegue identificar. É, existe algum bloqueio? Eu já imagino qual seja, mas Uhum. o que você conseguiria trazer para deixar claro sobre isso? Alex, um dos maiores aí que tá, assim, gritando é a questão da incapacidade. Eu olhar para mim e me achar incapaz de tal maneira
que eu continuo, que eu contento com o que eu estou vivendo hoje. E não busco uma fase nova. E não busco viver o extraordinário. E não acredito que eu consigo. O segundo deles é a questão do não merecimento. Ah, mas para que que eu vou mudar isso aí? Para que que eu vou ser diferente? Para que que eu vou fazer dessa maneira se eu nem mereço? Eu não mereço uma família mais próspera, eu não mereço uma vida mais abundante. E aí você fala assim, gente, mas eu nunca olhei para mim e falei que eu não merecia. Não é você, é no seu subconsciente que faz com que você não dê o próximo passo porque ele acredita que você não merece. E aí você fica uma vida inteira de privações, uma vida inteira de tantas coisas negativas por você achar que aquilo já é o suficiente para você. E aí vem a questão também do perfeccionismo. Ah, mas eu vou fazer diferente, e se der errado? E, ó, eu não... E vem o medo de críticas também, né? Como que eu vou me destacar? Como que eu vou fazer isso? O que que as pessoas vão falar? Como que elas vão me julgar? Então, são vários dele. O maior de todos é a incapacidade, né? Eu me vejo como incapaz. O segundo, eu me vejo como não merecedora de uma vida mais abundante, mais próspera. Vem a questão da crítica, eu tenho medo de ser criticada pelas pessoas. E a questão também do perfeccionismo, né? E se der errado, e se, o que que vão falar, e se me julgarem, eu já estou fazendo, eu não vou, entendeu? Então comece hoje a olhar para você e buscar arrancar isso de você. E não é fácil, né? A gente sabe disso, mas é simples, basta querer. Basta ir atrás de quem já fez, de quem pode te orientar. Nós estamos aqui para contribuir com vocês, com o que nós sabemos, com o que a gente já adaptou na nossa vida. E trazer essa clareza para você também. Pode chamar aí no direct. Alex, o arroba dele é arroba alexpinho. E o meu é arroba Lislorena Oliveira. Oi? Alex Pinho Cruz. Pinho Cruz. Isso. E aí, então, gente, chama a gente aí, a gente troca uma ideia, a gente compartilha o que a gente já conseguiu aí colocar em prática. Não para, não para. Isso. E para isso você precisa entender que as outras chaves que abordamos aqui, elas estão salvas e elas são complementos da que estamos falando hoje. Por exemplo, talvez você entendeu tudo aqui, conforme eles falou. Para você identificar esse bloqueio, principalmente o de não merecimento de autoimagem, é necessário você se autoconhecer. E como você vai se autoconhecer? Nós temos a live gravada desse tema, que está no meu YouTube. Eu creio que Liz já subiu o link no seu? Uhum. No seu, Também. pronto. Está no YouTube e Liz vai colocar aqui também no Instagram e vai ficar salvo tanto no meu quanto no dela. E aí você vai acompanhando cada chave que vai te ajudar a você identificar esses bloqueios e você vai se autoajudar, vai se adaptar, porque não adianta você entender uma chave sem entender as demais e praticar, porque tem aquela teoria, né, Liz? O TPC, que é o quê? Teoria, prática e constância. Aqui nós estamos liberando a teoria. Se você não praticar e não for constante, você não vai conseguir dar o próximo passo. E aí vai viver nesse mesmo ciclo, como diz o livro do Robert Kiyosaki, o Pai Rico e Pai Pobre. Vai ver na corrida de rato, em todas as áreas de sua vida. E você não veio ao mundo para isso. Você já se perguntou para que Deus te colocou ao mundo? Só veio para nascer, crescer, ter filho, envelhecer e morrer? Só isso? Você se contenta com tão pouco? Então, viva o extraordinário. É simples. É simples, desde que você entenda e se conheça. Menino Davi, bom dia. Então, a gente deixa aqui as dicas, as recomendações. É o mínimo que nós sabemos e nós estamos expondo para você. E eu creio que vai te ajudar e muito. E vem conosco, né? Vem conosco. Aqui ninguém é maior do que ninguém. Cada um faz parte de um corpo. Nós fazemos parte de um corpo. E cada membro vai alimentando o outro para seguir para o propósito que nós humanos temos. Assim como a água, que ela mata a sede, ela serve para lavar, dentre outras funcionalidades. Somos nós. Nós temos os nossos propósitos. E um deles é estar ensinando, aprendendo, ajudando e conectar. Né? Tem uma chave que fala sobre isso, que é o network. Então, vamos juntos, porque a vida é muito além do que isso. Você nascer, crescer,
ter filho, trabalhar e morrer. Vai muito além. E para isso você tem que deixar de tirar a racionalidade e usar mais a fé, para que o Senhor te conduza para o melhor que Ele prometeu. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre com o que Ele fala. Mas para isso, nós temos que entregar o nosso livre-arbítrio, devolver a Ele, para Ele nos conduzir. E aí sim, o extraordinário começa a acontecer. Eles. É isso, Alex. Maravilha. Eu acredito que essa chave ficou bem clara, essa habilidade. Agora, realmente, é colocar em prática. Com certeza. E constância. Isso. Teoria, prática e constância. Teoria, prática e constância. E outra coisa, se você se sente incapaz, talvez a sua mente fique falando, você não consegue, você não consegue, você não consegue. Lembre que a palavra, ela tem poder. Deus criou o mundo, nos criou através da palavra. E se toda vez vir algo em sua mente dizendo que você não consegue, fale 2, 3 ou quantas vezes você puder, que você consegue. E aí você vai combater esse mal que está falando em sua mente que você não consegue. Pois você consegue. Você é imagem e semelhança do Criador. E tem capacidade para fazer tudo. Pois a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ok? Então assim a gente encerra. Deixamos aqui as recomendações. Nosso arroba Alex Pinho Cruz, Liz Lorena Oliveira. E todo dia, até 31 de dezembro, estaremos aqui, liberando uma chave que está transformando as nossas vidas. E eu creio que se você praticar o TPC, teoria, prática e constância, vai também mudar a sua. Tenha um bom dia, Liz, e até amanhã. Bom dia, até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau.